O nosso convidado de hoje dispensa apresentações para quem já pisou a Ilha de Tavira no verão. Na Ilha de Tavira há mar, areia e o marinho das bolinhas. Ele que se tornou parte da paisagem, da memória e da rotina de quem cá passa o verão. Hoje queremos então descobrir quem é que está por trás desta presença tão típica. Então, para a primeira pergunta, Mário, começa então por te perguntar, neste caso, para quem te conhece da ilha e das tuas bolinhas, como é que te apresentas? É fácil, simplesmente, por exemplo, como um vendedor, talvez o vendedor mais antigo do país, como Marinho das Bolinhas, aqui na Tavira, Marinho Bolinhas, toda a gente conhece assim. E é assim que me apresento, e às vezes nem preciso de apresentações, basta vir ir na passadeira, com o carrinho e dar uns pregões daqueles valentes, aí já... Já sabem que é o Mário das Bolinhas a chegar. Quem é que está a chegar, não é? De onde é que nasceu esta ideia de vender bolas de Berlim? Como é que começou tudo? Isto começou, um dia estava ali em Tavira e havia um senhor que era o Sousa, que tinha ali uma fábrica de bolos junto ali por trás, perto da Repsol. E eu fui ali, estava ali a falar com eles e conhecia o filho e a família, não sei o quê, e ele perguntou, queres experimentar a vender bolinhas na praia e outros bolos e não sei o quê, e eu, boa ideia. Mas naquela altura os únicos cestos que haviam eram aqueles da cana, aqueles cestos com a tampa por cima, e eu arranjei 2 cestos daqueles e não levava bolinhas, um levava bolinhas, no outro levava queques de chocolate e queques de baunilha. Só que naquela altura quem é que tinha carro? Ninguém, e tinha que vir a pé de lá até aqui às 4 águas. Só que no mês de agosto, um exemplo, que era muito quente e nós tínhamos que molhar os pés na lama ali das salinas para conseguir suportar o caminho até cá, mas no caminho eu e os meus amigos papávamos, sei lá, 7 ou 8 queques de chocolate e depois às vezes tínhamos que vender... Quando chegava aqui já a carga vinha à metade. Mas depois tinha que vender as bolinhas e o resto dos bolos para pagar a despesa, não é? E era assim que... E para isso surgiu dessa ideia. E depois comecei a ver, isto era uma brincadeira, eu passava com os meus amigos, guardava, punha os cestos debaixo de um chapéu e depois dava uma voltinha e tal, mas aí, isto foi com 9 anos, mas a partir dos 14 anos já comecei a ver que valia a pena. Se calhar era mais sério do que... Começou a ser um bocadinho mais sério até à data de hoje, e as coisas foram evoluindo, não é? Assim como a Ilha de Tavira foi evoluindo, mas isto era, ou melhor, ninguém conhecia a Ilha de Tavira. Quem conhecia a Ilha de Tavira, os únicos estrangeiros conhecia a Ilha de Tavira, alguns holandeses e alemães que vinham para aqui e traziam a guitarra, traziam a viola. E vinham para aqui passar uns dias e não havia luz, não havia água, não havia nada. Aqui nessa altura, a única água que havia era ali do poço. Nós tínhamos de dar a manivela ali, pumba, para sacar a água dali. E a luz que havia era baterias, era esse tipo de situações, geradores e... Sim, nada comparado com o que se vê agora aqui, não é? Não, isto praticamente tem tudo agora, não é? E lembras-te do teu primeiro dia a trabalhar na ilha? O primeiro dia não. Mas os primeiros dias, não sei qual foi o primeiro dia, mas os primeiros dias foi engraçado, porque vim para aqui, não é? Mas não havia o pessoal que havia hoje, começava ali no rio, que ali no rio também fazia uma prainha ali, vendia ali umas bolinhas, depois vinha andando para cá? Depois vinha andando para cá, mas vinha sempre com as cestas na mão, não é? Até que um dia, se a vender mais um pouco, as cestas já eram outras, já eram mais, e consegui depois arranjar um carrinho com 2 rodinhas, tipo aqueles que andam atrelados nas motorizadas antigas, e consegui, pintei o carrinho e lá veio para este lado com o carrinho e foi até hoje. Houve alguém que te influenciou a fazer isto ou foi uma decisão tua? Não, foi uma decisão minha. Foi uma decisão minha. Muita gente pergunta se isto vem de família ou vem do pai. Sim, exato, por isso é que eu estava a perguntar, às vezes podias ter alguém na família que já tivesse vendido ou assim? Não, foi por mim, foi por minha autoria, fui eu que quis vir e até hoje. Portanto, isto foi aqui o começo, mas as coisas acabaram por evoluir. Houve algum momento em que pensaste, ok, isto sou eu, isto é a minha imagem de marca? Sim. Houve várias vezes que eu, quando cheguei aqui... Até por esses óculos icónicos dá para perceber. Sim, eu desde miúdo também que os óculos brancos, sempre gostei. Umas vezes eles são redondos, outras vezes são decorações, outras vezes são quadrados. Interessa que sejam os óculos brancos. E eu tenho vários, no total deve ter à volta mais de 50 óculos diferentes. E as pessoas já te conhecem pelos óculos? Pelos óculos também e pela personagem em si, não é? Pela pessoa em si.
não é? Porque eu dou-me conta da gente, gosto de toda a gente, do meio, eu costumo dizer dos 0 aos 100 anos gosto de toda a gente. E se aparecer algum com 105 anos também gosto. Também gosta. Então, e aqui no meio deste percurso surge uma música. Há 12 anos que a tua música faz parte do Verão em Tavira. E não só, porque já as pessoas de fora de Tavira também já te conhecem. Como é que esta ideia surgiu? De onde é que veio esta música? De onde é que veio esta ideia? Opa, havia um disc-jockey espanhol que estava aqui na UBI, em Tavira, na discoteca. E ele vinha à praia e fizeram bem uma cena qualquer na praia e ouviram-me aí a gritar as bolinhas, a pregoar as bolinhas, e ele achou que era uma boa ideia utilizar a minha voz para fazer uma música porque era uma voz forte. E no meio disso tudo ele veio falar comigo e o pessoal da UBI, lá a direção da UBI, queriam fazer uma música comigo e não sei o que mais, nessa conversa toda. Mas eu não estava a levar isso assim muito a sério porque eles queriam... Achaste que era aqui brincadeira? Não, achei que iam fazer uma música, mas achei que fosse uma coisa, uma brincadeira assim... Não que tivesse depois a dimensão que teve. Claro, porque eu ainda não tinha ouvido a música, já a música tocava lá no UBI. Isso é que foi engraçado, porque o pessoal, eu ouvi a tua música, mas qual a música? A tua música que tu fizeste lá na ilha, e fizeste na ilha e depois fizeste a segunda parte do videoclipe lá na discoteca, não sei o quê. Mas eles estiveram a passar isso, passaram. Eles passaram logo na noite a seguir, a teres feito a gravação. A gravação. E eu, está bem, depois fui ter com o disc-jockey, ele ofereceu-me um disco, um CD com a música, não é? Mas é que até videoclipe gravaram. Sim, claro. Teve direito a tudo. Sim, teve direito a tudo e com músicos e tudo, que foi porreiro. Eu disc-jockey, depois tinha o saxofonista comigo, que foi estrondoso, foi porreirinho, altamente. E apanharam-me aí na praia, subi ali para cima para o palco, junto ali ao Chiri, não é? E fez-se a festa. E fez-se a festa e juntou-se ali centenas e centenas de pessoas. E aí foi, depois fui fazer uma noite, pediram para ir lá fazer a segunda parte do videoclipe, fizeram levantar às 2 da manhã, no mês de agosto, e lá fui, e a UBI estava cheia, estava lá os meus clientes, as minhas amigas, portanto, é um momento amigos. que nunca vais esquecer. Não vou esquecer porque foi porreirinho, foi fixe. E vai haver uma segunda parte da música? Ou gravou-se aquela e já não se vai gravar? Não, eu estou a pensar em fazer um dia uma música, mas ao som do acordeão. Portanto, uma vibe completamente diferente. Uma coisa mais algarvia, uma coisinha mais algarvia, mais local. Que é para causar outro impacto. Sim, claro. Já vai ficando na hora, já passaram 12 anos desde a última, agora estava na altura de lançar a próxima, deixa a dica. Está bem, há de surgir. Eu logo vos convido para vir a filmar isso. O que é que te motiva aqui a voltar ano após ano e fazer este trabalho? O que me motiva agora ultimamente é eu tentar, se lá chegar, não é, fazer os 50 anos de bolinhas. E se calhar aí vai ser o término. Estás a pensar que seja aqui um fim? Ou uma pausa, não digo que seja... Não, acho que depois isto cansa muito. E já são muitos anos disto. Já são muitos anos. As pessoas não têm às vezes noção o que é percorrer aqui o areal todo e às vezes com 37, 38, 39 graus e a areia a ferver. A queimar e há muita gente não tem noção disso. Não é? Nós temos de ter um espírito sempre, às vezes até podemos não estar muito bem dispostos nesse dia. E tem que passar sempre essa boa energia. Temos de passar essa boa energia porque o cliente não tem culpa de muitas vezes o que é que se passa. Às vezes posso estar chateado com alguma coisa, mas nunca vou mostrar isso ao cliente e aos amigos, porque é chato, eles estão aqui para se divertirem, estão aqui para férias, e eu também estou aqui para trabalhar, mas não tenho que mostrar a eles, às vezes, que estou aborrecido, ou que as coisas não estão a correr bem nesse dia. Sentes que também acaba por ser um bocado a tua escapatória? Sim, também. Sempre foi a minha escapatória aqui também, porque às vezes, eu às vezes até fico mais um bocado depois de acabar. De acabares o teu trabalho? Fico a pensar e começo a olhar para isto tudo e penso... Já tenho aqui 46 anos da minha vida aqui e nunca faltei um verão, até mesmo quando estive na tropa, consegui reunir os dias todos que tinha e as férias, estive aqui quase 2 meses, quando estive na tropa, estive aqui quase 2 meses. Sei que é amor à camisola. Pois. Alguma vez ponderaste desistir? Isto não faz parte do meu vocabulário, desistir nunca. Desistir não existe aqui para ninguém. Pode haver um término um dia, mas dizer, chega, vou desistir, isto não faz parte, nem nisto, nem é nada. Eu normalmente não desisto nada, só se por força maior, não é? Sim, se tivesse aqui alguma limitação, digamos, ou física, ou por algum tipo de saúde, alguma coisa assim, era diferente. Aí sou eu ou qualquer um, não é? Se tiver algum problema de saúde, não há hipótese. Então, independentemente das dificuldades, porque acredito que nem sempre, não vendeste sempre bolinhas da mesma forma como se calhar vendes atualmente? Não, vendi sempre.
Sempre foi muito? Sempre vendeu muitas bolinhas? Eu também não disse quantas vendia. Eu Não. só vendo as que me compram. Claro. E as pessoas não compram pouco. É que essa é a pergunta que me está a tentar fazer. Toda a gente, eu às vezes quando convidam para ir a alguns programas de televisão, Fazem ou aqui, essa pergunta? toda a gente faz. E eu tenho a mesma resposta para todos. Eu costumo dizer que a minha mulher dorme comigo, ela não sabe a minha vida toda. Tens aqui alguma história na praia que nunca tenhas esquecido e que possas partilhar? Opa, partilhar. O que é partilhar? Há histórias que é assim, eu às vezes não gosto de partilhar, que é para não dizerem que estão-me a gabar. E eu não gosto disso. E eu não gosto de... Então pensam que eu estou a gabar. alguma situação assim mais caricata que Tive tiveste? situações de salvamentos, por exemplo, em que eu sou vendedor de bolinhas e muitas vezes, há uns anos atrás, talvez as condições nas Salvadores eram outras. Hoje em dia temos boas equipas aqui, Sim. tanto aqui na Conceição, no Xiri, ou mesmo aqui na Praia da Barra, temos aqui bons nadadores, temos aqui boa Conceição e temos aqui boa segurança na praia. Segura, e sim. se calhar há uns anos atrás era diferente, estás a ver? E às vezes fazia falta eu também ir à água. E também fazia água, aqui nadador Salvador. Sim, também fui várias vezes à água e trouxe muita gente para a terra, não é? Hoje em dia já penso duas vezes. Antes de ir. Antes de ir já penso duas vezes, porque eles têm umas boas equipas e eu não vale a pena não estar a aventurar onde só se estiver num sítio onde em que não haja mesmo ninguém. Que a coisa esteja mesmo aflita, não é? E tem cenas aqui, por exemplo, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, estas concessões, aquela concessão ali do Chile não existia, só existia a da Câmara Municipal da Vila, e quem era o nadador Salvador aqui era o Aníbal, e o Aníbal, quem tratava dos chapéus, era o Sr. António Feijão, que infelizmente já não está entre nós. E nós tínhamos situações com eles que era para dar aos céus, porque eu às vezes, já com 18 anos ia para a discoteca, e depois vinha da discoteca, saía da discoteca às 6 da manhã, um exemplo, ou às 5 da manhã, e às 8 horas estava aqui. Isso acontecia às vezes, e às vezes deixavam-me dormir debaixo do chapéu deles, e houve um dia que acordei e não tinha bolas nenhumas dentro do cesto. Então o que é que aconteceu? As pessoas vinham ao pé e eles foram ver, eles venderam as bolas, o Aníbal e o Sr. António Feijão, mas não me entregaram logo o dinheiro. Foi mesmo para pregar aquele sustozinho? Não foi susto, não me entregaram o dinheiro, só que eles para me devolver o dinheiro eu tinha que deixar pelo menos naquela altura, era à volta, em escudos era 50 escudos ou 30 escudos, para cada um para beber uma latinha. Para ir, sabe o que era uma latinha? Uma cervejinha. Para ir ver um pinho, naquela altura, um pinho. E, essas cenas ficam marcadas para o resto da vida. Sim, são aquelas memórias que... E eram os jantares e os almoços, muitas vezes que nós fazíamos ali na casinha dos Salvadores, que é ali onde está o posto médico, ali na da direita, ali era a casinha dos Salvadores. E ali fazia-se... Então era ali que vocês se juntavam? Ui, aquilo ali era... Como era com fartura? À noite era forte, Eu sei que havia pessoal da Marinha que vinha fazer serviço aqui de Polícia Marítima, ou melhor, fazer serviço de praia. Houve um deles que veio para aqui, de manhã ia ali e ia beber um pinho de leite e maçãs. Isso foi no início que ele veio para cá. No fim, quando ele foi embora, bebia maçã de chouriço e bebia um copo de vinho. Já estava treinado? Começou a ficar treinado, era... E essas situações durante a vida, e havia as fogueiras à noite também, que era ali mais ao fundo, chegava a juntar 100 e tal pessoas numa fogueira. Aquilo era tudo à volta, a fogueira no meio, só que pronto, havia aquela malta que gostava de fumar aquela coisinha para rir, mas não passava daí, não é o que se passa hoje em dia. Sim, não tem nada a ver. Aquilo era uma... Era uma diversão. Era a onda, e depois era guitarras, violas ali a tocar, alguns instrumentos, harmónicas, juntava-se ali o pessoal todo ali e aquilo era espetáculo. Formaram-se amizades daí? Sim, eu tenho amigos meus há mais de 40 anos, daí, e ainda continuam a vir para cá, e outros vêm cá uma vez lá de vez em quando só para viver o pessoal, né? Deixaram de vir pela idade, outros já morreram. Houve muita gente, eu tinha muitas saudades de muita gente que vinha para cá, que eu fui muito bem tratado, porque o Parque Campismo, quando era gerido pela Câmara, sempre foi, até há pouco tempo. Até há pouco tempo, sim. Mas quando era gerido pela Câmara, mais ou menos em 1986, 87, mais ou menos, aquilo havia ali uma rua que era a Rua do Ouro, eu chegava ali com as bolinhas e as senhoras que ali estavam, que hoje já estão velhotas, que ainda são vivas, a maior parte delas, chamavam, anda cá, Marinha, anda cá. Chegava ali, estás a ver, sei, com manteiga e queijo e um copo de leite com chocolate ou leite com café, come e bebe. Ela amanhã, o pequeno almoço, já não tinha que preocupar em casa, tomar o pequeno almoço, já sabia que vinha tomar aqui. Chegavas aqui que tinhas... E isso marca-me,
Estás a ver? Essas coisas marcam, porque é sinal que eu nunca me esqueci dessas pessoas, elas não se esqueceram de mim. Ti. Tendo em conta tudo o que tu já viveste aqui, o que é que trabalhar na ilha significa para ti? Epá, pelo menos desde o primeiro dia até ao último dia que eu vendo bolinhas, epá, significa, a nível de como vendedor de bolinhas, significa tudo. A maneira como eu me apresento na praia, a maneira como eu lido com as pessoas, a maneira, epá, isso representa muito, estás a ver? E a maneira como as pessoas lidam comigo, e eu sei, quando chego ao pé das pessoas, como é que é de brincar com as pessoas, sei logo que, ao olhar para a pessoa e parece que Já só o olhar já sei como é que é de sim. brincar com a pessoa. Há aqueles que até puxam para a brincadeira, e há aqueles que eu sei que não vale a pena dizer nada porque não vai ser nada de jeito. Não vou entrar. Não vão entrar, nem vão gostar, e eu já sei isso tudo, já conheci esse andamento todo. O que é que a ilha te deu, pessoal e profissionalmente, que achas que outro lugar onde tu estivesses a trabalhar não te daria? Deu-me alguma coisa que eu hoje possa ter, saiu da praia, não é? Saiu da praia, saiu do meu esforço. E pronto, não estou só a falar do trabalho aqui na praia, porque a minha esposa também trabalha, ela também e há uma coisa que nós temos, pois também, mas uma parte significativa sai daqui da praia, como qualquer concessionário, eles sabem que isto é sazonal e temos que dar o máximo aqui. Tu começas a trabalhar por volta de que altura? Sempre no início de junho, Ok. a primeira semana, a segunda semana de junho e até à segunda semana de setembro, mais ou menos. Normalmente é o período que sim, trabalhas sim, aqui. Sim, que depois isto cai completamente, depois é só muito estrangeiro, mas os estrangeiros quando vêm os portugueses comprar, só vem muito português a comprar, eles vêm também ver o que é, acabam por comprar. Acabam por comprar. Se estiverem sozinhos os estrangeiros, se calhar não, mas se houver algum que já tenha comprado antes e goste e venha comprar, talvez eles peguem outra vez. Isto às vezes dá vontade de oferecer uma bola a um estrangeiro para os outros verem. Às vezes dá essa vontade. Tens pessoas que não são daqui do Algarve, que todos os anos vêm para a Ilha de Tavira e que todos os anos te procuram aqui? Centenas de pessoas, muita gente mesmo. Uns ficam no parque campismo, outros em Tavira, outros vêm e estão em hotéis, mas vêm e estão sempre, assim que eu chego os vejo, pá, é sempre o cumprimento anual, não é? E há dessas pessoas, há alguém com quem tu mantenhas algum contacto? Mantenho, por exemplo, eu costumo ir várias vezes ao futebol a Lisboa, e às vezes dou um toquezinho, pessoal que vem para aqui, que são do mesmo clube do que eu, não é dessa cor dessa camisola, já sabem qual é, mas que nós damos lá, eu vou a Lisboa, nós encontramos lá e vamos às vezes almoçar, vamos beber umas cervejas. Que é o melhor que se leva disto, não é? Porque se calhar noutra profissão não se cria tanto essa ligação, e aqui há essa ligação que se cria com as pessoas, porque estamos com as pessoas aqui diariamente. Claro, e não é só, outras pessoas mesmo com outras pessoas que são de outros clubes, né? Estava a falar aqui no clubismo, que são de outros clubes, nós também em Lisboa quando nos encontramos e muitas vezes, às vezes vou a Lisboa, vou passar na rua, é o Bolinhas, é o Marinho. No Porto também, no Festival da Cerveja em Munique. É que uma coisa é ser conhecido em Tavira, outra coisa é ir para outra cidade e as pessoas no Oktoberfest em Munique, eu estava lá e fui conhecido. O pessoal começou a olhar para mim, os alemães, uns chavalos novos, e já há muitos anos, olharam assim, Belino, Belino, começaram a gritar, olhar para mim, começaram a rir, e depois ofereceram uma bota de 5 litros, uma bota em vidro, cheia de cerveja, eles. Ofereceram uma bota. Mas isso é que foi sim, amizade. Mas tive azar, já mesmo no fim, quando estavam a vir embora, a bota escorregou, caiu no chão e a bota partiu-se. Opa lá, mas ainda deu para beber. Bebi quase toda. Então pronto, isso é o que importa, o resto é conversa. Aquilo estava frio lá, mas a cerveja, mesmo assim está na mão, já estava quase quente, e eu continuava a beber. Ah, bela vida, assim vale a pena. Sentes que a ilha mudou ao longo dos anos e que tu mudaste com ela? Eu mudei com ela, tive que me ir adaptando mais ou menos às situações mas não quis fugir muito ao meu estilo de vendedor, porque há vendedores que, por exemplo, tem uns carrinhos já para andar na praia com alguns elétricos, outros... Sim, para facilitar o trabalho. Para facilitar o trabalho, mas eu acho que ainda gosto de fazer as coisas antigas. Ser um marinho. E dar aqueles baragões assim com a cesta na mão, porque às vezes vai no meio das pessoas e com um carinho tens que ir para baixo ou por cima e vais andando e esperas que as pessoas venham ao pé de ti. Ali não, ali vou eu ao pé da pessoa. E as pessoas já conhecem exatamente por esse... E às vezes, como eu estava a falar antes, há pessoas que aceitam brincadeira, outros não, e às vezes vejo as miúdas deitadinhas
ali com os olhinhos chatos, eu vou devagarinho, eu chego lá e digo, bom, assim, um pregão daqueles grandes, uma vez umas espanholas deram um salto até ficaram sentadas. São cenas dessas às vezes que... E o pessoal, pois, começa-se a rir, não é? Começa na brincadeira. Agora, por tu estares aqui a falar em colegas, sentes que aqui na ilha há uma certa união ou sentem que há muita concorrência uns com os outros? Não, aqui há a união, eu já tive aqui um miúdo aqui a trabalhar nas bolinhas também, que vendia para outro vendedor, vendeu para mais 2 ou 3 fornecedores diferentes, e ele veio, e quando chegou aqui, ele trazia tudo à mão, e não sei o que mais, e eu pus-lhe as caixas dele em cima do meu carrinho, e trouxe-lhe as caixas Portanto, para baixo. não há aqui essa coisa Isso mostra a solidariedade e a humildade, e a empatia, sim. E disse-lhe ele, bem-vindo à Ilha Tavira, só peça uma coisa, sejas simpático e sejas honesto com as pessoas, porque à primeira que fizeres, que prejudiques o nosso trabalho, pá, vais ter que levar comigo, desculpa lá. E ele, chegou a um certo ponto, ele disse, pá, Marinho, tu és espetáculo. E eu perdia, deixava cair a pega das bolinhas, porque antigamente não havia dentro das chaquetas. Sim. Ele deixava cair, vinha ao pé de mim, pá, deixa cair a pega, eu tinha sempre reserva dentro do meu saco, tinha sempre reserva de pegas para agarrar as bolas, e gostava-lhe as pegas, ele esquecia-se de guardanapos, eu trazia, dava-lhe um maço de guardanapos, cenas dessas, e ele vendia por outro fornecedor. Estás a ver? Mas... É isso, a diferença acho que está aí, não só na pessoa, como é óbvio, mas depois nestas pequenas atitudes reflete a diferença entre num sítio onde há constantemente concorrência e cada um quer passar por cima do outro, digamos assim, e quando há humildade e capacidade, ok, todos conseguimos vender, há trabalho para todos. Sim, mas o Conselho de Tavira, mesmo a Câmara e a Capitania, na altura a Capitania, outra vez agora a Câmara, teve sempre essa preocupação em não deixar que isto seja invadido e as pessoas estão a descansar, as pessoas estão na praia, claro, não sejam incomodadas, porque há sítios onde vi vídeos de vendedores à pancada uns com os outros. Isso não faz sentido nenhum. Há pancada por causa que não foi ali, o outro foi vender aqui. Isso parece surreal. Isso é feio. Isso é feio. Estás a ver? Isso não traz nada positivo, não é? Não, nem para mim, nem para a praia, nem para ninguém. Nem trazia para mim, nem para essa pessoa, se isso acontecesse, nem para a praia. Não, pá, eu já tive situações, tirando os vendedores, mas já tive situações com clientes aí que, opá, eu já tiveste assim alguma situação menos positiva que te marcou? Já tive algumas posições, já, porque há situações às vezes em que a pessoa, eu sabendo que a pessoa não pagou, e a pessoa, não, eu já lhe dei, eu já lhe paguei, não sei, e eu sabendo que a pessoa... E nessa situação fazes o quê? Dou-lhe a bola. A sério? Entrega, epá, o que é que eu vou fazer? Se for maltinha nova, putos novos, que eu saiba, a certeza... Eles sabem como é que funciona, mas se for uma pessoa assim mais já com outra idade e não sei o quê... Nem vale a pena discutir. Não vale a pena discutir. Prefiro ficar prejudicado e houve uma vez também que com uma situação dessas, já tinha pago, e depois no fim do dia, por acaso estive a vazar nesse dia, sobraram umas quantas bolas. E eu agarrei num saco de bolas e fui lá levar. E disse-lhe, está aqui, oferece-lhe um saquinho de bolas para você levar. E ele? E a pessoa ficou a olhar, muito obrigado, estou contente e tal. E assim... Estas são de Belo Borla. serviço! E eu disse, estas são de Borla. Aconteceu. E às vezes quando já pode acontecer sobrar algumas bolinhas, às vezes eu ofereço, já tenho dado aos nadadores salvadores, ao pessoal dos barcos, porque é com eles que acabas por lidar todos os dias, sim. Não é? Agora chegou aquele momento da entrevista em que eu te faço perguntas de resposta rápida. São perguntas diretas mais sobre ti. O teu sabor preferido de bolas de Berlim? As antigas que eu vendia sem creme, as que eu vendo agora com a avelã. Uma palavra que descreve a Ilha de Tavira? Ser eu mesmo. Uma memória de infância que ainda te acompanha? A morte do meu pai. Qual foi o episódio mais inesperado que tiveste a vender bolas e como é que resolveste? Mais inesperado, como é que resolvi? Não foi há muito tempo, foi há cerca de um ano. Uma situação aí com uma senhora, uma agente da GNR, que eu disse qualquer coisa que a pessoa interpretou mal. E daí desencadeou? Desencadeou, veio o seu sargento com 4 ou 5 guardas, e já pensei que... Era preciso tanta gente? Eu pensei, bom, vou preso, não é? Mas depois acabámos por falar e o mal-entendido ficou resolvido na hora. Não era bem aquilo que eu quis, ou melhor, era aquilo que eu quis dizer, a pessoa que interpretou mal. Pois, mas quem me conhece sabe que não era nada disso que eu
ou melhor, era aquilo que eu queria dizer, mas não era Mas aquilo não que ela... daquela forma. Daquela forma, ou que a pessoa pensasse dessa maneira. Mas foi tudo resolvido. Pronto, menos mal. E agora, para terminar, eu quero ouvir o famoso hino do Mário das Bolinhas. O hino? O quê? As bolas... O que é que tu cantas quando vais vender bolas? É pá, mas não está ninguém, como é que eu vou... Estou eu aqui, quero eu ouvir. Não, eu normalmente grito bolinhas, com creme, sem creme, chocolate e chocolatinho, comprem as bolas ao Marinho. Tá, safo. Vemo-nos então na próxima entrevista, que será quando a outra música sair. Yeah! Ilha Tavira. Hoje